Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Olá! Bom dia, gente! Bom dia! Pessoal que tá entrando, bom dia! E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, Van! Bom dia, Simone! Bom dia, Mimi! Bom dia, Rose! Que gostoso! Várias pessoas entrando aí logo cedo, de manhã. Hoje o tempo tá gostoso, né, gente? Pelo menos aqui onde eu moro. E que legal! Estamos aqui agora. Marcela, bom dia. Estamos aqui agora pra gente falar um pouquinho, né? Toda terça-feira, manhã sistêmica. Semana passada eu não consegui vir. E aí, fiquei com saudade. Mas aí coloquei as minhas leituras em dia. E aí eu trouxe pra vocês um assunto muito legal hoje. Até coloquei lá ontem nos meus stories. Quem ainda não conseguiu ver, eu respondi algumas perguntas sobre relacionamento. E tá tudo lá no meu stories, vai lá antes que dá as 24 horas e você perde. Eu respondi algumas perguntas e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre relacionamentos, né, gente? Pra quem vai assistir o replay também, seja muito bem-vindo, né? Vou deixar aqui a live gravada. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Para que o Amor Dê Certo. É um livro também bastante didático, como um outro, né? Eu tenho lido muitos livros para terapeutas, né, gente? Porque eu aproveito o tempinho que eu tenho para ler agora para aprender um pouquinho mais. E aí, eu trouxe aqui várias coisas, eu marquei aqui. Aí eu coloquei um filtro para desfocar o fundo, talvez não vai dar para ver. Mas eu coloquei aqui várias coisas pra gente conversar hoje. Eu espero conseguir falar tudo que eu tenho pra falar hoje, porque eu não gosto que a live seja muito grande hoje, nas terças-feiras, mas eu quero muito falar pra vocês tudo que eu anotei aqui. Se por acaso não der tempo, se eu ver que a live tá ficando muito grande, eu faço uma segunda parte, tá bom? Me falem se o som tá bom, se tá tudo ok, que aí a gente já começa. Inclusive, quero dar uma dica para vocês que gostam de ler. Não sei se vocês viram, mas tá tendo Book Friday. Book Friday? Ah, não sei se é Book Friday. Lá na Amazon. E aí o que acontece? Para quem gosta de ler e-books, né? O Kindle Unlimited, que é aquele. Não é o aparelho, é o aplicativo que é tipo Netflix dos livros, sabe? Você paga um valor e aí você tem uma biblioteca de livros para você ler quantas vezes você quiser, quais você quiser ler de graça. Na verdade, o que você paga agora tá com promoção é R$1,99 por 3 meses. Então compensa muito, gente. R$1,99 por 3 meses. Então dá para ler muita coisa e eu acho que vale muito a pena. Inclusive, a última Manhã Sistêmicas que eu fiz com aquele livro, As Ordens da Ajuda, tá de graça lá. E se você for comprar na Amazon, tá mais de R$60. Então eu acho que compensa muito para quem gosta de ler, tá? Aproveita a promoção que tá tendo essa semana lá na Amazon. Não é publi, bem que podia ser, né? Mas vamos lá, gente. Falar um pouquinho sobre relacionamentos, né? E aí eu vou começar aqui, novamente, o livro é Para que o Amor Dê Certo. Na verdade, não foi o Bert Hellinger que escreveu, tá? O Bert Hellinger estava fazendo ali um seminário, alguma coisa assim. E aí, esse homem que estava presente, ele foi reunindo tudo que ele estava falando, reuniu nessa obra, ok? Inclusive, os livros da Atman, não sei. Dá uma olhadinha lá na Amazon, que lá eles explicam direitinho, tá bom? E aí, gente, o que acontece? Eu separei logo aqui. E aí vocês vão dar risada, mas tipo, acho que é na terceira ou quarta página. Já comecei a marcar coisas. Mas olha só,
isso aqui que vai falar um pouquinho sobre a grande, né, a primeira lei sistêmica que a gente comenta muito, a gente fala muito sobre essa lei, que é pertencimento, né? Todos têm o direito de pertencer. E olha só o que diz aqui nessa página sobre o subtítulo, o vínculo e as suas consequências. Olha só o que diz. E aí eu já vou começar com polêmica, viu, gente? Já vou começar com polêmica. Vocês que têm aí nos relacionamentos, vocês vão surtar, mas é importante de falar, tá? Olha só o que diz, ó. Quando um homem e uma mulher que estão vinculados um ao outro por meio da consumação do amor e se separam e procuram e encontram outro parceiro, vão logo perceber que o vínculo com o segundo não é o mesmo que com o primeiro, porque o primeiro vínculo continua atuando. Por isso, o sentimento de dor e culpa na separação de um segundo parceiro é menor. O de um terceiro parceiro, menor ainda. E a partir do quarto, quase não se causa dor. Então, vamos ficar todo mundo aqui na mesma página. Aqui o autor está dizendo que quando um homem e uma mulher, eles estão juntos e de repente eles se separam e um desses dois, né, vão atrás de procurar um outro parceiro e acha, aqui o livro está deixando claro que o vínculo com o segundo não é a mesma coisa que o primeiro. Ah, não. Isso é demais, porque eu sou a segunda esposa do meu marido. Eu não aceito isso. Gente, não é questão de aceitar ou não aceitar. O fato é, tá? O que acontece? Quando você tem uma primeira relação com uma pessoa, você tá tendo as primeiras experiências e você aguenta muita coisa. Para você decidir por separação desse primeiro relacionamento, você pensa muito, porque tem muita coisa envolvida. Numa segunda relação, você não vai pensar duas vezes. Se a pessoa fez uma coisa que te remete àquele outro relacionamento que você teve, que você já sabe que não é legal, você já fala, opa, eu não gosto disso não. Já tira na hora, tá? Olha aqui, já estão dizendo, estou vivendo isso. Então, presta bastante atenção nisso daqui, tá? Isso aqui é dica para a vida toda. As primeiras relações, elas têm muita força. Isso quer dizer que eu sou segunda esposa e eu não vou me dar bem com meu marido? Não, gente. Olha só o que ele completa aqui, olha. Caso existam vínculos anteriores, isso não significa que os relacionamentos posteriores não darão certo. Entretanto, eles só dão certo sob uma condição. Prestem atenção, gente. Que os relacionamentos anteriores sejam respeitados e honrados. Vocês estão vendo aqui? Bom dia, Angelita. O primeiro relacionamento, ele precisa ser visto. O primeiro relacionamento, ele precisa pertencer. Não posso agir como se o meu antigo marido fosse o falecido. Sabe aquela história? Ah, o falecido, a falecida, a traste, o cão, sei lá, o que for. A gente não deve agir dessa maneira. Por quê? Porque esta primeira relação é importante para o seu sistema. Precisa pertencer. Se isso não acontece, o relacionamento fica prejudicado, ok? O relacionamento fica prejudicado. E como a gente viu que o primeiro relacionamento tem um pouquinho mais de força, o segundo relacionamento, não que ele não vá dar certo, mas que ele é mais delicado, que você precisa cuidar dele ele é mais delicado mesmo, você tem que ter mais jeitinho para cuidar dessa relação. Se já tá um negócio, você já não tá seguindo a lei e o negócio já tá mais delicado, é muito mais fácil dessa relação não dar certo, ok? Pior que nem eu e nem ele queremos outra, não. Queremos o divórcio. Calma que a gente vai falar um pouquinho mais sobre separações e coisas do tipo. Inclusive, gente, por que é muito importante a gente seguir essa lei? Porque existe uma memória epigenética, uma herança familiar que você passa para os seus descendentes, ok? Se você não segue essa lei, isso fica no seu campo. E quando você tem um filho, esse filho pode se identificar com este
relacionamento anterior. E aí acontece muito, né? Às vezes o que acontece, né? Vamos colocar aqui até um exemplo que foi dado no livro. O casal tem filhos, mas eles se separam e aí o homem acaba se casando novamente, né? Seu segundo relacionamento. Essa primeira união não é falada, não se pode falar no nome daquela mulher. É uma coisa assim, né? E aí, a falecida mesmo. Aí, o que acontece? Esse casal recente tem um filho. E aí, essa filha, né, que aqui é o caso que foi contado, essa filha começa a ter muita raiva do pai, muito embate com o pai, muito atrito com o pai, e o pai não sabe o que está acontecendo, ele já faz de tudo, ele exerce a função paterna e mesmo assim o negócio não está indo. E aí foi feito aqui todo o atendimento e se descobre que essa filha estava identificada com a primeira esposa, porque ela não pertenceu ao sistema. Tinha um buraco no sistema. E criança gosta de tapar o buraco. Criança vê um buraquinho e fala assim, opa, ali eu me encaixo. Então é importante que a gente dê valor, atenção a isso, para que até os nossos descendentes, as pessoas que vão vir depois de nós, os filhos, não venham a se identificar com parceiros anteriores que não têm necessidade que isso aconteça, né? Então, pertencimento. O primeiro relacionamento precisa ser visto dentro do sistema, ok? O nome do livro é Para que o Amor Dê Certo, ok? É um roxinho. Vocês encontram aí em qualquer lugar aí que vocês forem procurar a respeito de livros, tá? Bom, gente, depois eu vou vir aqui para a página 25. Me fala se tá fazendo sentido para vocês. Eu sei que esse assunto é um pouco delicado para quem está numa relação, né? O terceiro é mais delicado ainda, sim, conforme vai indo, vai ficando mais delicado ainda. Tem aqui um exemplo, né, de um homem que pergunta pro Bert, né? Eu quero saber por que meus relacionamentos não dão certo, por que eu começo e termina, né? E aí o Bert pergunta, quantos relacionamentos sérios você já teve? Ele disse 7. E aí o Bert, daquele jeitinho dele, que quem conhece os livros e vê aqui o jeito que o Bert fala, o Bert ele é muito incisivo, né? Ele não tem papas na língua, não. E ele simplesmente olhou para ele e falou, não tem solução. Os seus relacionamentos nunca vão ser muito, muito firmes, porque você já passou por 7 e cada vez que você vai indo, vai ficando mais frágil. Então, se não cuidar, muito, muito, muito fácil de esse relacionamento não dar certo, ok? Bom, vamos lá, gente. Página 25 agora, tá? Aqui a gente vai falar sobre uma coisa bem importante. Eu vou ler na íntegra para vocês verem. Diz assim, ó. Se, por exemplo, um casal está passando por dificuldades, isso aqui era o Bert falando, tá? E me solicita um conselho, pergunto frequentemente, o que tem precedência, a paternidade ou o relacionamento do casal? Pois, quando um casal tem filhos, a paternidade em geral absorve toda a sua energia, restando muito pouco para o relacionamento. Mas o amor dos pais pelos filhos se nutre do seu relacionamento e é a sua continuação. Se, portanto, o relacionamento de um casal volta a ocupar o primeiro lugar, então é mais fácil ser pai e mãe. E, sobretudo, filhos que sentem os seus pais como um casal que se ama, sentem-se muito felizes. Então, olha só, gente, aqui é um outro ponto delicado. Quem tem filho sabe que é um amor absurdo, que é um amor incontrolável, que é uma conexão muito grande que você cria depois que você se torna mãe, depois que você se torna pai. É completamente diferente, a sua vida muda. Mas o que aqui o Bert perguntava para as pessoas? O que tem precedência? O que veio primeiro? O casal ou o filho? Quem vem primeiro é mais importante. Quem vem depois é prioridade. Mas quem vem antes é mais importante. Lei da hierarquia. Então, na hierarquia familiar, o casal deve ser mais forte. A união do casal, o vínculo do casal tem que ser mais forte para que a criação dos filhos ocorra tudo bem. Se há uma inversão, porque como ele disse aqui, é muito natural que quando a pessoa
vira pai e mãe, a energia vai para essa criança, né? Para a paternidade, para essa função paterna e função materna. É verdade, isso acontece. Mas é muito importante que o relacionamento do casal continue vivo. Eu falei sobre isso numa pergunta que me fizeram lá ontem nos stories, depois vocês vão lá ver. É muito importante que o filho veja que existe uma união de casal e não só o pai e a mãe dentro de casa. Aqui deixou claro, os filhos se sentem muito mais felizes. Eles entendem que ali existe uma segurança no casal e conforme ele vai crescendo, ele consegue ir passando pelos ciclos de vida sem medo de que se ele for para a vida, o pai e a mãe vão se separar. É muito importante que pai e mãe, né, esse marido e essa esposa se veem como marido e esposa, mesmo depois que chegam os filhos. Isso é muito comum de acontecer, então a gente tem que bater nessa tecla. O casal tem precedência, ele veio primeiro, então é lei da hierarquia. Se você conseguir botar energia o suficiente nesse casal, nessa relação, além do seu filho ter uma criação mais fluida, você consegue exercer a função de pai e mãe muito mais fácil, muito mais fluido, sabe? Deixa eu ver aqui o que falaram. Falaram isso pra mim antes de separar e não ouvimos. Meu Deus, quantas verdades. Pois é, mas não fique pensando no que aconteceu antes, sabe? A partir do momento que a gente aprende algo, a gente começa a colocar em prática dali pra frente. E isso faz parte, as experiências que nós passamos antes nos ajudam a amadurecer, né? A gente sempre pode aprender com algumas coisas, tá? Excelente, bom dia, pessoal que tá entrando. Faz sentido, gente? Então é muito importante que a gente dê atenção a isso, tá? É uma frase que eu sempre falo, né? Eu até fico meio repetitiva. Vamos dar atenção a isso, olhe para isso com carinho. Mas é importante olhar, né? Vamos cuidar do relacionamento, porque se o relacionamento acabar, o filho também vai sair prejudicado. Então não adianta a gente colocar todas as energias na criação do filho e esquecer ali dessa parte tão importante que é o casal. Ok? Bom, gente, depois, né, a gente acabou de falar aqui sobre alguns ciclos de vida e aqui se fala um pouquinho também a respeito dessa questão de ciclos de vida, né? Lá nos atendimentos eu sempre pergunto, o seu foco está no futuro ou no passado? E a maioria diz no futuro, né? E a verdade é que na realidade, né, nem todo mundo foca no futuro, né? E isso é um problema. Olha só o que diz aqui, né? Aqui agora na página 28. Qualquer desenvolvimento humano sempre significa transpor um limiar, ou seja, pular de fase. Depois que transpomos esse limiar, tudo fica diferente e nós não podemos mais voltar atrás. Um exemplo fundamental disso é o nascimento. No seio da mãe, a criança se sente bem, mas de repente ela não aguenta mais, ela precisa passar de fase. Então, tudo é diferente, ela não pode mais voltar atrás. Não é assim, gente, que acontece? O bebê tá lá na barriga da mãe e o bebê tá confortável, o bebê tá top, tá tudo bem. Só que começa a ficar desconfortável, tá na hora de passar de fase. E mesmo que seja muito difícil, ele sai, o bebê sai. E depois que o bebê sai, não tem como voltar para a barriga. Não adianta. Ele precisa viver ali o presente e continuar se desenvolvendo. Então, isso é a primeira parte. Depois aqui fala que outros limiares importantes é o matrimônio e a paternidade. Quando chega o matrimônio e a paternidade, olha só o que diz aqui. A juventude passou. Não se pode mais voltar atrás. O relacionamento a dois só dá certo quando transpomos esse limiar e olhamos para frente, em vez de olhar para trás. Ok? Gente, isso aqui é muito importante. Olha só, a Maísa está perguntando, e quando a mãe morre e você não se despede e não consegue aceitar essa perda? Dor insuportável, né? É realmente muito difícil. Gente, essa questão
é uma questão que vai fugir um pouquinho do tema que nós estamos falando sobre relacionamentos, né? A gente tá focando mais aqui no casal. Mas, Maísa, depois me manda um oi lá no direct que eu respondo essa pergunta para você no particular, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, é importante que no relacionamento a pessoa se perceba que depois que ela se casa, ela tem que olhar para aquela relação, porque a juventude passou. Muitas vezes a gente fica preso em um ciclo de vida e a gente quer continuar vivendo naquele ciclo de vida e a gente não passa para frente, né? Então, é muito importante a gente entender que conforme a gente vai passando de fase, a gente tem que ir vivendo aquela fase, as coisas mudam, né? Se você tá dirigindo um carro e você tá olhando para frente, né? Ok, agora se você fica olhando só pro retrovisor e não olha aqui pra janelona aqui da frente, que eu esqueci o nome, se você não olha pra estrada, se você fica só olhando pro retrovisor, vai dar ruim, você precisa focar no que tá à sua frente, né? Aí aqui deu um exemplo de um homem que ele chegou pro Bert e disse: eu queria que meu relacionamento voltasse a ser como era antes. Há alguns anos atrás, quando a gente se conheceu, era assim, 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 mas agora não é mais assim. E aí o Bert fala, exatamente, não vai ser, nunca mais. O que você passou quando você conheceu o seu marido, o que você passou quando você conheceu a sua esposa alguns anos atrás, você estava numa fase de vida. Você se casou, você passou de fase. São outras experiências, você muda, a sua parceira muda. As coisas mudam, o emprego muda, chegam filhos e você não pode olhar para a sua relação como que pelo retrovisor. Você precisa olhar para o que está acontecendo hoje e estabelecer objetivos para o seu futuro. Se você ficar olhando para trás, não vai dar certo. O retrovisor serve só para você consultar uma coisa e voltar. Você olha e já volta. É isso que a gente tem que fazer com o nosso passado. E não querer ficar voltando lá para trás, senão você nunca chega no seu objetivo, né? Eu achei isso aqui muito interessante e é muito comum de a gente querer, poxa, mas era tão melhor no começo, né? Olha o que disseram aqui, meu relacionamento é muito melhor hoje do que quando me casei há 15 anos. Muito bom, porque vocês passaram por essas fases de vida, né? E foram se adequando a cada uma delas, entendendo, sem cobranças, de que no início você era assim, de que no início você era assado, né? Você vai se adaptando às novas fases de vida, isso é ótimo, parabéns. Bom, gente, tá fazendo sentido aí? Disseram que entendi, muito bom. Agora a gente vai passar para a página 30. Olha, por que eu tô falando para vocês que eu não sei se vai dar tempo de falar tudo hoje. Olha quanta coisa a gente conversou e eu tô só na página 30. Olha o tanto de coisa que eu marquei ainda aqui pra falar. Mas vamos lá. O próximo ponto que eu tenho pra falar aqui pra vocês é uma coisa que pega muito nos relacionamentos, principalmente... não vou dizer principalmente, tanto homens como mulheres, tá? Olha só. O que o Bert Hellinger já diz aqui, ó, de cara, tá? Vou lhe dar um exemplo do que significa um desejo concreto. Não, deixa eu dar uma contextualização. Aqui, o que estava acontecendo? Eu falo pro meu marido que eu não sou feliz, eu falo que ele não faz as coisas que eu preciso, mas você não diz o que exatamente você está precisando. Ok? O meu marido não me vê. Você nunca me vê. Ok, mas como é que você vai se sentir vista? É por carinho? É recebendo um elogio? É com um bilhetinho na geladeira? Então você tem que chegar. Olha, eu quero que você coloque um bilhetinho na geladeira para me surpreender, porque isso é importante para mim. Olha, eu gosto de receber presentes. Você passa pelas nossas datas importantes e você não me dá nenhum presentinho. É importante para mim que antes de dormir você me dê um beijinho. Gente, específico, vamos ser específicos, vou falar assim porque é mais fácil. Aí aqui ele tá falando, vou dar um exemplo do que é um desejo concreto, de como ser específico. Alguns parceiros dizem ao outro, gostaria que você me amasse mais.
Assim, o outro parceiro não sabe nunca quando isso foi satisfeito. Mas se você disser, venha dar um passeio comigo por meia hora, nesse caso, ele sabe exatamente quando o desejo foi cumprido. É importante dizer concretamente o que se deseja, senão o outro se sente pressionado por uma expectativa que não pode satisfazer. Então não dá absolutamente nada, porque isso é muito grande para ele. Vocês viram aqui? Então, o seu parceiro, né? E aqui, gente, eu tô falando parceiro, mas aí vocês coloquem aí, tá? É para ambos. Então, a esposa, ela tá sempre falando que ela quer ser mais amada. O parceiro escuta isso e fala, meu Deus, o que ela quer que eu faça mais? Porque eu já faço tudo, eu trabalho, eu volto para casa, eu trago a comida, eu no final de semana eu ajudo ela a fazer a janta e tal, mas só o que a esposa quer é um beijinho de boa noite. Só que ele já tá achando que ela quer uma coisa absurda e ela só quer um beijinho de boa noite. Então, se ela falasse para ele, olha, a única coisa que eu quero é um beijinho de boa noite, ele ia entender que isso é prático, que é uma coisa que ele precisa fazer, que isso vai fazer sentido para ela. E aí, ele não cria aquela expectativa toda de que, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer para agradar essa mulher? E às vezes não é tão grande, mas você precisa ser específica, tá? E aí, esse livro, gente, ele é assim, ele começa a contar uma história, porque só para contextualizar, o que acontece? Ai, apertei um monte de coisa aqui. O que acontece? Tem vários casais, e aí o Bert vai lá e chama um casal, qual que é o seu problema, e aí eles falam qual é o problema, e aí ele disserta sobre aquilo e ajuda o casal. Então, esse casal aqui, ele estava falando exatamente isso. Eu não sei ser ouvida, eu falo, ele não faz, e aí ele tá falando, mas você é prática? Você fala exatamente o que você precisa? E aí eles param, igual o capítulo de série, na melhor parte fala, continua na página tal. Então aí aqui, né, continua a página 110. Deixa eu ir lá para eu mostrar para vocês uma coisa muito importante que foi falado para esse casal, tá? Essa cliente, né, essa mulher, ela disse isso para ele, Bert falou ali, né? Então, ele disse, quando você quiser uma coisa, você tem que dizer concretamente o que é. Não é dizer, faça algo por mim, mas faça isso por mim. Eu preciso disso, tá? É importante para mim que você diga isso. Daí, o que a mulher respondeu? E aqui eu tenho certeza que muitos aqui vão se identificar. E eu quero que você coloque aqui, se você se identificou, tá? O nome do livro é Para que o Amor Dê Certo. O que é que a mulher falou para ele? Eu gostaria que fosse algo natural, que fosse algo espontâneo, ok? Não, eu não quero dizer para o meu marido o que é que ele tem que fazer. Eu quero que ele perceba, que ele haja naturalmente. Porque se eu pedir para ele colocar um bilhetinho na geladeira, ele vai colocar só porque eu tô pedindo. E aí? Eu quero que vocês me falem. Tem esse sentimento? Parece que é desse jeito? Me falem aí, gente. Porque eu já ouvi. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu não quero pedir. Eu quero que seja espontâneo. Eu quero que faça porque tem vontade e não porque eu tô pedindo. Eu. É muito natural, gente. A pessoa fala, eu não quero, eu quero que faça. Ele dizia que não tem bola de cristal. Porque tem que ser específico, tem que falar. E aí, como eu falei aqui pra você, como que Bert faz? Bert vem e passa a mão na sua cabeça e fala assim, ai, realmente, tinha que ser espontâneo. Não. Olha o que ele respondeu pra ela. Essa é uma atitude de uma criança em relação à sua mãe. A mãe sabe o que é bom para mim e eu não preciso fazer nada. Entre o casal, isso é um mau padrão. Gente, quando você é bebezinho, ai, Milena, que saudade de você. Que saudade, beijo. O que acontece, gente, quando você é bebê, você não precisa dizer para sua mãe
O que é que você quer? Basta você abrir a boca e chorar, ou você ficar incomodado, que a sua mãe olha e fala, isso é cólica, né? Isso é fome. A mãe olha pro bebê e fala, isso é manha, isso é não sei o quê. Ela sabe exatamente o que que é. Mas, gente, teu marido, tua esposa não sabe não. Não sabe. E você querer que a pessoa adivinhe é você estar projetando a mãe, é você estar projetando o pai no seu parceiro. Ele tem que adivinhar o que eu quero. Não, ele não tem que adivinhar o que eu quero. Se você age assim, aqui Bert está dizendo, essa é uma atitude de criança. Por que não te conheci antes de separar? Ai, meu Deus do céu! Até tenho que respirar para ler esse comentário. Fique calma, nem tudo está perdido. Ok? Bom, gente, tá fazendo sentido para vocês aí? Vocês estão gostando? Deixa eu ver que horas são. Olha, já o negócio aqui já, o tempo tá correndo. Vamos lá. Próximo ponto, tá? Página 84. Gente, quero perguntar aqui. São 2 perguntinhas básicas. Você se lembra de todas as vezes que o parceiro disse eu te amo pra você? Vai, vamos aí. Você tem 5 anos de casado. Você consegue se lembrar todas as vezes que o seu parceiro olhou pra você e falou eu amo você? Provavelmente não. Você lembra que ele diz, mas você não lembra quantas vezes foram. Agora, você lembra quantas brigas feias vocês tiveram? Se lembra quantas brigas feias vocês tiveram? Ah, isso é capaz de lembrar. Isso é capaz de lembrar, viu? Olha só aqui o que Bert diz na página 84. Gostaria de dizer algo sobre o segredo da felicidade. A felicidade tem memória curta. Não se recorda do que aconteceu antes. Entretanto, a infelicidade tem uma memória muito longa. Quando houve dificuldades em um relacionamento, é uma regra muito boa quando o casal diz: nós nos permitimos começar de novo. E sobre o que aconteceu antes, não se falará nunca mais, nem sequer em pensamento. Esse seria o segredo da felicidade, mas isso é fácil demais. Ou seja, né? Isso, Rose. Depois vai lá no IGTV, eu vou deixar gravado, você assiste o resto no replay, tá? Obrigada por você ter vindo. Então é isso. É muito fácil a gente dizer, perdoa e esquece, né? Não fica se lembrando mais. Porque aqui ele falou, né, que não se deve falar e não deve nem pensar mais naquilo. Só que falar é fácil, fazer é um pouquinho mais difícil, é verdade. Mas a gente precisa lutar contra essa tendência de só trazer à nossa memória o que foi ruim, porque com certeza existem coisas boas. Afinal, você teve um encontro, né? Não foi acaso que essas pessoas se encontraram. Vocês se aproximaram porque vocês tiveram uma conexão. Algo foi bom que aconteceu entre vocês dois. Só que de repente chega uma hora no relacionamento que às vezes eles estão assim, de costas um pro outro. E só vê as coisas ruins, não consegue se lembrar aquela parte boa. Então a gente precisa lutar contra essa tendência, tá, gente? Eu marquei isso aqui porque realmente é muito fácil isso acontecer. Sou muito fácil de perdoar, eu realmente esqueço. Ótimo, aqui falou que esse é o segredo da felicidade. Perdoar e esquecer. E é lógico que tem algumas coisas que ficam gravadas na memória e que tem até consequência para o casal. E aí fica um pouquinho mais difícil de esquecer. Porém, você pode escolher se você vai tacar na cara, se você vai, na hora que o pensamento vir, se você vai alimentar o pensamento, ou se você vai fazer uma outra coisa para desviar o seu pensamento daquilo.
Existem muitas ferramentas de PNL que ajudam muito nesse sentido. Então é importante, gente, que a gente comece a perceber isso como uma dica infalível aqui. Por mais que seja difícil, mas é possível, ok? Aí, gente, olha só. Contrato de casamento. As coisas estão indo muito mal. Estamos a ponto de nos separar, ou até já estamos separados de casa, né? Divórcio não saiu, mas a gente já não tá separado, ou um dorme numa cama, outro dorme em outra, nosso casamento já acabou. Gente, já sentou sem expectativas, sem dedo na cara, sem triângulo dramático, e só disse, eu gostaria de tal coisa, sem que o outro tenha que falar nada. Aqui ele dá uma dica, tá? Para pessoas que estão aí com problemas no relacionamento, que é, o meu desejo mais profundo é... Então, olha só, uma possibilidade para um novo começo nesse mesmo relacionamento seria que cada um escrevesse qual é o seu desejo mais profundo no relacionamento, sem formular nenhuma exigência e sem nenhuma censura. Cada um parte só de si mesmo. Nesse sentido, o que ele vai dizer? Meu desejo mais profundo é... E cada um escreve para si mesmo. Não é para o outro, para si mesmo. O meu desejo mais profundo é... Numa das noites seguintes, você lê isso para sua mulher e a mulher lê isso para o homem, né? Mas ela não pode reagir imediatamente. Ela não deve concordar, ela não deve dizer nada e nem tampouco ser contrária ao que ele disse. Ela deve apenas escutar. Alguns dias depois, ela faz o mesmo. Ela apenas lê, você não reage de maneira alguma, nem concorda, nem rejeita. Depois não se fala mais sobre isso. Bom, vamos lá. Eu acredito muito na comunicação. Eu acredito muito que o diálogo é muito importante. A dica que ele está dando aqui é: escreva num papel e diga, o meu desejo mais profundo é em relação a mim. Ser feliz, voltar a trabalhar, poder ficar em casa. O meu desejo mais profundo é... Escreveu isso, né, no seu papelzinho. Você escreveu isso no seu papelzinho. Você guarda. Na noite seguinte, você vai olhar para o seu marido e vai falar: o meu desejo mais profundo é voltar a trabalhar. E ele não vai falar: você tá louca? Você não tá vendo o nosso filho com essa idade? Ah, não. Você também, né? Você não se contenta com o que você tem, você sempre quer mais. Não. Só escuta, internaliza. E cada um fica pro seu canto. No outro dia, quem vai dizer é ele, né? Ele vai pegar o papel e vai falar: o meu desejo mais profundo é... E ele vai dizer o que ele deseja para ele. Tirar o domingo para descansar, não precisar ir na sua mãe. Ai, brincadeira, gente. Mas assim, meu desejo mais profundo é... E ele vai falar o que é, tá? E aí, não vai concordar, não vai repetir, não vai censurar, não vai dizer nada. É só para você ouvir o que ele tem a dizer. E aí aqui eu acrescento, ok? Porque aqui o Bert diz, não fala nada, acabou. Só internaliza. Mas eu acrescento, tá? Faz isso por alguns momentos, faz alguns dias isso realmente, do jeito que o Bert está dizendo aqui. E depois, gente, vocês, depois de algumas semanas, uns 15 dias, fazendo esse exercício, cada dia o dia de um, sem que tenha briga, só lendo o que escreveu no papel, marquem um dia para um jantar romântico, sabe? Não é uma DR, é uma coisa assim gostosa. Um jantar, uma coisa diferente. E cada um ali agora, pensando no que é o desejo mais profundo um do outro, vai se adequar, vai dizer, até aqui pra mim tá legal, daqui pra cá pra mim fica complicado. Eu posso até fazer, mas eu faço com dificuldade. Ah, isso daqui eu faço numa boa, tá tranquilo pra mim, eu não sabia que isso era tão importante pra você. E faça essa conversa, gente, sabe? É preciso pensar nisso. E quando não mora mais junto, se não mora mais junto, mas vocês ainda... Saiu o divórcio ou não saiu o divórcio? Se não saiu o divórcio, você ainda pode ter essa conversa, né? Façam por telefone, por videochamada,
vocês podem ir ver, gente, o jeito que vocês vão achar mais adequado. Mas se os dois estiverem querendo fazer essa tentativa, se o divórcio ainda não saiu, se ainda há maneiras de você reatar o casamento, por que não tentar? Por que não fazer isso? Ok? Afinal, você escolheu essa pessoa para viver com você pro resto da vida, não foi por acaso, né? E essa pessoa também te escolheu, não foi por acaso. Então, se há possibilidade de fazer isso, vocês podem se organizar. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso sem estar presencialmente um com o outro. E aí, depois combinem um dia de estarem juntos, né? Olha, nós não estamos mais morando na mesma casa. Olha aí, pausou o divórcio, então tem tempo. Combinem um dia, ó, tal dia a gente vai se encontrar, a gente vai fazer um jantar mesmo, um negócio gostoso. Não é pra brigar, gente, não é pra brigar. E se começou a brigar, ó, hoje não tá um dia legal, vamos fazer isso outro dia. É uma coisa suave, uma comida gostosa, um ambiente tranquilo, né? Sem, aquele dia você escreveu aquilo eu não gostei. Não gostou, então tá bom. Não gostei, vou deixar pra lá. Não toque nesse assunto. Não fale, você tá maluco, aquele dia você colocou isso, isso e isso. Não. É ouvir o que é o desejo mais profundo do outro e ver até onde você pode ir. E se por acaso nessa conversa vocês realmente perceberem que não, eu tô indo pra esquerda e ele tá indo pra direita completamente diferente, aí você pode tomar a sua decisão de uma maneira mais centrada, de uma maneira com mais certeza, né? Do que você quer. O que vocês acharam disso? É uma opção, é uma dica que eu acho muito legal. Inclusive, já sugeri isso em alguns atendimentos e já deu certo, tá? Então, não é algo que tipo, isso só acontece em livro. Não, eu tenho relatos de pessoas que já me disseram que isso dá certo sim, tá bom? E aí, gente, aqui no livro tem várias outras dicas. Tem até aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu coloquei um post-it com um coraçãozinho, porque ele disse assim, o Bert, todos os dias diga à sua esposa 3 coisas que a deixem feliz. Olha que dicasinhas mais fofas, gente. Mas, pra terminar aqui, pra gente não prolongar essa live, porque já tá grande pra caramba, vou falar aqui o último ponto. Tá na página 168, tá? Eu vou ler pra vocês na íntegra, porque isso aqui é muito importante, vai ser o nosso último ponto que eu quero deixar bem gravado na mente de vocês. O homem, ele estava ali naquele seminário, né? Ele escuta, porque o Bert Hellinger, ele chama os casais na frente de todos os outros casais, se eu não me engano, são 7 casais. E aí eles chamam todos pro meio da roda e todos escutam o que foi falado para aquele casal. E aí um homem de um dos casais, ele fala que tudo o que ele disse fez muito sentido para ele, principalmente numas noites anteriores, em que eles já estavam ali no seminário, se eu não me engano, não sei se eram 6 ou 7 dias que eles estavam juntos. E aí ele disse que ele estava deitado com a esposa na cama para dormir, para descansar, porque no outro dia eles acordariam cedo para mais uma sessão. E a mulher levantou da cama e falou assim, vou fumar um cigarro, já volto. E foi, ele disse que esperou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, e essa mulher não vinha. E aí ele foi lá ver onde que ela estava. E ela estava fumando e lendo um livro. E aí ela continuou. Ela falou assim, só mais um pouquinho, eu já vou dormir, pode voltar lá. E ele voltou, e aí foi mais 40 minutos, mais 1 hora, e essa mulher não voltava. E ele foi pra lá muito bravo. E tipo, a gente tá aqui pra um negócio de relacionamento, eu tô dormindo sozinho na minha cama, e ele tava muito bravo com aquilo. Só que quando ele percebeu ali nas dinâmicas, né, que estavam sendo faladas, e que falou a respeito de você vivenciar as coisas que você vivenciou com a sua mãe no seu relacionamento, ele disse que ele se tocou. Isso aqui, gente, é muito importante, tá? Todos nós buscamos no nosso parceiro a nossa mãe, ok? Então, a nossa mãe molda a nossa máscara. A gente procura alguém que combine com a nossa máscara. Quem moldou a nossa máscara é a nossa mãe. Então, ou a gente procura no nosso parceiro alguma coisa que lembre a nossa mãe,
ou o que a nossa mãe não me deu e a gente tenta encontrar no nosso parceiro, tá? E aí esse homem, ele falou assim que ele realmente percebeu isso. E aí ele até fala, né? Quando ele percebeu que ele estava muito incomodado porque a esposa estava lá no outro cômodo, enquanto ele estava esperando ela para vir para a cama, e ele estava muito incomodado realmente com isso, ele disse que pensou, bom, a gente projeta no nosso relacionamento o nosso comportamento com a nossa mãe. E aí ele disse, o que fazia minha mãe? Minha mãe dançava e escrevia, se autorrealizava nisso e se esquecia de mim, seu filho. Ontem à noite ficou claro para mim que tudo isso estava relacionado. Essa noite, entre 3 e 4 da madrugada, fiquei sentado do lado de fora e escrevi como um louco umas 5 ou 6 páginas. E eu as tenho aqui agora. Escrevi muitos detalhes sobre esse problema. E aí o Bert diz, quero dizer algo sobre o segredo do relacionamento de um casal. Quando um casal se apaixona, ambos pensam, finalmente agora encontrei a mãe que eu sempre desejei. Porém, depois de algum tempo, essa ideia se revela como sendo um engano. Ambos são obrigados pela desilusão a ver o outro assim como ele é, como um indivíduo. Então é exatamente isso. Quando a gente se encontra com uma pessoa e a gente vê ela, você pensa, essa pessoa vai me dar tudo que eu não tive na minha casa. Essa pessoa vai me amar como minha mãe talvez não tenha me amado. Essa pessoa vai me cuidar como talvez a minha mãe não pôde me cuidar. E depois que casa, essa pessoa percebe que aquela pessoa não é a mãe dela. Aquela pessoa é uma outra pessoa que não tem nada a ver com a nossa mãe. E aí isso causa talvez uma grande desilusão. E isso às vezes pode quebrar o relacionamento. Então é com essa história aqui que eu quero deixar vocês para vocês pensarem sobre isso, sobre como é que você repete as coisas que você vivenciou com a sua mãe no seu relacionamento. Ok, gente? Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Quem não conseguiu pegar do começo, vai dar uma olhada lá no replay. Um beijo para vocês, boa semana e até a próxima terça.